parte. Seja bem-vinda, boa tarde para você. Enfim, vamos conversar, Areta. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. CBN que eu ouço tanto, vocês eu ouço tanto, que delícia. Obrigada. Que legal. Prazer imenso. Piada aqui, ó. Bem-vinda, Areta, ao Estúdio CBN. Um prazer te receber aqui finalmente, depois de algumas tentativas. Estamos super animados, assim como nossos ouvintes que estão mandando mensagens, perguntas, querendo te conhecer melhor, saber melhor a sua história. Então vamos conhecer, Stephanie? Vamos lá? Vamos lá, então, Areta. A expedição ela aconteceu no mês passado, né? Desde a descida e a volta, qual a sensação? Como é esse sentimento de realização para você? Os dias foram passando, isso vai mudando dentro de você, esse orgulho, como é que é? Conta pra gente esse pós, antes da gente falar propriamente dessa subida ao Everest. Maravilha. Esse pós tem sido assim, tem sido difícil até digerir, porque a repercussão dessa escalada realmente é imensa. Eu tenho sido muito bem recebida pelos cidadãos de Campinas e região, então ainda estou digerindo tudo que vem acontecendo. Entendi. E aí conta pra gente, né? O que você viu, sentiu e vivenciou nessa montanha, né? Que é a montanha mais alta do mundo. Como a Stephanie falou, outro planeta praticamente, né? O que você traz pra gente, né? Para que as pessoas possam entender. Porque filmes e documentários mostram a realidade, mas estar lá é outra coisa, né? Posso afirmar que realmente é muito difícil descrever através de filme, através de imagem, através de foto, aquilo que eu vivi lá. Eu tenho uma experiência de montanhismo de 10 anos, né? Mas o que eu vi lá, eu nunca tinha ouvido, ninguém tinha me contado, descrito de maneira tão clara. Realmente é uma expedição muito especial, cuja duração foi de 60 dias. 60 dias na montanha, uma atividade muito longa, cheia de dificuldades físicas, dificuldades técnicas e também muita dificuldade emocional. A gente chega a uma altitude de 8.848 metros de altitude, ou seja, a mais alta montanha do planeta. É uma montanha muito fria, é uma montanha que, claro, tem desconfortos, numa região inóspita. A gente tem diariamente que vencer algumas adversidades e, claro, que quando a gente volta de uma expedição como essa, volta cheia de aprendizados, porque é muita coisa nova, muita experiência inédita que a gente vivencia. Realmente foi bastante especial. A gente fala da data e sobre a duração da viagem, da subida, descida, mas esse projeto começou muito antes, né? Como que foi a preparação, Areta? É isso mesmo. Apesar de eu ter uma experiência de 10 anos de montanhismo, eu comecei a pensar nessa escalada somente em dezembro de 2019, quando eu vi a foto do Vale do Silêncio, que é uma parte da montanha. Eu vi a foto de um colega de trabalho, do Carlos Santalena. Quando eu vi essa foto, eu fiquei com muita vontade de visitar a montanha, e aí na ocasião eu verifiquei que seria muito difícil para eu realizar, porque o investimento para essa expedição é muito alto e eu não tinha o dinheiro necessário para a empreitada. Então eu comecei a trabalhar com reciclagem para complementar a minha renda, e esse trabalho reuniu aproximadamente 130 toneladas de reciclável, e foi aí grande parte do recurso financeiro que eu consegui, foi grande parte a partir da reciclagem. E a reciclagem que já tinha um papel na sua vida antes, né? Disso tudo, antes de você se tornar uma atleta de montanhismo. Conta pra gente um pouco disso, né? Porque foi um sonho que foi crescendo dentro de você, uma evolução, você se formou. Conta pra gente um pouco dessa vida, desse trabalho também com recicláveis. É isso mesmo. Eu decidi escolher pelo caminho da reciclagem porque era algo que eu já conhecia. Na minha infância eu trabalhei com reciclagem, na minha adolescência eu trabalhei com reciclagem. Sempre que eu quis adquirir alguma coisa e eu não tinha como adquirir, no caso da minha infância, eu queria um brinquedo, os meus pais não poderiam pagar aquele brinquedo. Então eu juntei reciclável para conseguir comprar, que no caso foi um patins. Na adolescência a mesma coisa, eu queria ajudar a minha mãe na compra de uma máquina de lavar, e eu juntei material reciclável para ajudá-la, justamente porque ela trabalhava fora de casa e eu queria ajudá-la dentro de casa. E no momento da decisão de escalar o Everest foi exatamente a mesma coisa. Eu sabia que era um caminho simples a ser seguido, porque até enquanto criança eu conseguia realizar. O problema é que o volume financeiro necessário era muito maior. Portanto, o volume de material reciclável era muito maior. A gente juntou aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia, por 12 meses e meio. E isso significou 1/3 do valor necessário para a expedição. Uhum. E por que é tão caro chegar ao topo do Everest? Para o nosso ouvinte entender, assim, onde vão esses recursos, por que é necessário tanto dinheiro? Sim, é uma das operações mais caras em montanha.
todo o dinheiro, grande parte do valor necessário é para o PERT, é para o ingresso à montanha. Então, só para você ter a permissão do governo nepalês, para você escalar essa montanha, custa $11.000. O valor restante significa alimentação, acampamento, carregadores, guias, suplementação de oxigênio, toda a estrutura necessária para a montanha, inclusive Icefall Doctors, que são os médicos que vão reorganizando e fazendo a manutenção das cordas fixas da montanha. Realmente o trabalho nessa montanha é muito difícil, é árduo. A gente tem que entender que a minha escalada, por exemplo, não fui eu que consegui realizar de maneira autônoma, foi necessário muito trabalho do povo local para garantir a máxima estrutura para essa empreitada. E esse serviço realmente custa alto, a começar então pelo ingresso, pela autorização para escalar. A gente tem uma pergunta do ouvinte Adriano Vacari, que eu até tinha falado já no início da nossa conversa, né? Ele quer saber o que você achou mais difícil de tudo, de todas as dificuldades, o que foi a mais difícil nessa expedição. É até difícil elencar, obrigada, Adriano, a pergunta. É até difícil elencar, porque numa expedição como essa, né, de 60 dias, a gente tem adversidades praticamente todos os dias. São muitas adversidades, mas para mim, a mais difícil foi no dia de cume, o dia que eu saí do Campo 4, que é o último acampamento, rumo ao topo da montanha. Eu tive que trabalhar e conversar muito com o Sherpa, com o guia, e tentar motivá-lo. Nesse dia, em especial, ele já estava muito esgotado, porque nós estávamos numa temporada atípica, cuja a janela de bom tempo ficou muito tardia, demorou muito para chegar. Ele já estava esgotado de ter que subir várias vezes aos acampamentos altos e ter que montar a estrutura, mas não conseguiu por conta do tempo. Nesse dia do Campo 4, dia de ataque ao cume, ele saiu comigo para chegar ao topo já com muito frio. Nós saímos por volta das 11h30 da noite do acampamento. 2 horas, e nesse período de 2 horas depois, ele chegou em mim e comentou: Areta, nós teremos que voltar, porque eu estou com muito frio e está ficando perigoso. Eu, naquele instante, fiquei frustrada, no sentido de que eu estava me sentindo muito forte e eu estava me sentindo em condição de seguir em frente. Perguntei a ele se eu poderia seguir em frente e buscar um outro guia, o guia da equipe que estaria mais à frente com outros clientes. Ele olhou para mim, meio chateado, e virou em direção ao cume e continuou andando. 3 passos depois, eu imediatamente me arrependi do que eu falei, porque eu não olhei para a pessoa que estava comigo. Eu entendi que, poxa, pela experiência que eu tinha, naquela condição, madrugada, ele poderia em algum momento congelar os dedos, congelar o pé, e aquilo para mim seria a maior frustração da expedição. Então, 3 passos depois, eu pedi a ele, o nome dele era Passang, pedi a ele, Passang. Eu já aos prantos, chorando, levantei a minha viseira, baixei a minha máscara de oxigênio, ele viu o meu rosto aos prantos, e eu falei para ele: Passang, se a gente tiver que subir, eu chegar ao cume, e você ficar doente, congelar o dedo, tiver qualquer problema, não valerá a pena. Eu quero subir, mas a gente não vai subir nessa condição. Eu quero descer, vamos descer. Não me interessa mais subir. E aí ele olhou para mim, em alguns segundos, conectou-se, assim, olhando nos meus olhos, secou as minhas lágrimas, colocou a minha viseira no olho novamente, colocou a minha máscara novamente e virou rumo ao cume, no sentido de que eu entendi o que você quer, eu estou pronto para seguir em frente. Nós praticamente não conversamos mais daquele minuto em diante. Fomos ao topo, chegamos e, de forma sobrenatural, ele não sentiu mais frio nenhum e não teve o problema de congelamento que eu tinha medo que ele tivesse. Nós chegamos juntos e realmente muito conectados. Esse momento foi o mais difícil para mim, porque eu imaginei que o meu sonho tivesse ali acabado, mas com certeza faria mais sentido para mim voltar e tê-lo em segurança. Com certeza, muito legal essa experiência que você conta pra gente, né? Uma coisa, até uma vivência pessoal, essa proximidade também com os Sherpas, que são muito importantes. A gente pode dizer então, Areta, você que tem uma experiência, né, com montanhismo de 10 anos, escalou Everest agora, escalar então exige muito respeito, né, aos colegas, aos Sherpas, ao povo do lugar onde você está escalando, e também às condições climáticas e a própria montanha, né? Sem dúvida, a gente inicia uma empreitada como essa, com um objetivo definido, que de repente é chegar ao topo, mas o nosso cume é a nossa casa. Eu tenho na minha cabeça que o meu cume era voltar a Campinas. E entendo que o cume do Sherpa também deveria ser esse, e era esse.
Então, a gente tem que respeitar, assim, as condições climáticas, tanto que a gente demorou demais, esperou bastante, a gente ficou bastante tempo ocioso no campo base, aguardando a janela de bom tempo, que geralmente acontece entre os dias 10 e 15 de maio. Dessa vez aconteceu exatamente no dia 23 de maio, uma semana praticamente depois do que era previsto. Mas a ideia é essa, seguir em frente, respeitando e garantindo segurança. O respeito realmente é a palavra base aí de uma empreitada de sucesso. Só para ler aqui um comentário que chegou agora, Areta, eu imagino que seja o Derivaldo, né? Mas ele não se identificou, mas eu imagino que seja ele aqui. Boa tarde, cheguei ontem de Minas Gerais, estou ligado na CBN Campinas. Parabéns à entrevistada, eu pratico esporte desde 2015. Parabéns e um forte abraço. Eu queria, Areta, que você deixasse um recado para as pessoas, sejam elas atletas ou não, mas se elas pensam um dia em praticar esse tipo de esporte, né, que é um pouco mais perigoso, que exige muito, né, muita preparação física, ou qualquer outra coisa na vida delas que elas forem fazer que seja difícil. Deixa um recado, por favor. Maravilha, obrigada aí pelas congratulações, provavelmente derivado como você comentou. Stephanie, eu digo que esse é um esporte o qual eu sou apaixonada, só conheci na minha vida adulta, durante a educação física. Antes disso, talvez por morar na periferia, onde esse esporte ainda não é comum, ainda não chega essa informação lá, é apaixonante. Para mim, montanha é escola. Eu volto realmente com muito aprendizado e geralmente transformada para viver em sociedade cada vez melhor. Eu digo que as pessoas, antes até de pensar em montanha, eu recomendo e aconselho. Entendam qual é o seu sonho e busquem a realização dos seus sonhos. Quando eu comecei a empreitar essa jornada, no ano passado, durante a pandemia, muita gente dizia que era impossível realizar, porque eu era uma pessoa que mora na favela, não tinha o dinheiro necessário para a jornada e eu queria realizar na próxima temporada, que era exatamente 12 meses depois. Mas eu consegui realizar e acredito que todo mundo que sonha pode realizar os seus sonhos, sendo o Everest propriamente dito literal ou outro Everest, que realize, que alcance. Vocês podem, há um poder interno bruto em cada um de nós. Que seja realizado o sonho de todos. Areta Duarte, primeira negra latino-americana a chegar no cume do Everest. Muito obrigado por essa conversa. Uma pena a gente tem que encerrar o papo. Boa tarde para você. Parabéns novamente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Ótima tarde para vocês. Parabéns, Areta. Um abraço. Um abraço.